Boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Espero aí que esteja chegando tudo bem aí para vocês. O som, as novidades com que a gente estará levando em frente a programação de hoje, desta sexta-feira. Uma sexta-feira muito quente em Alegrete. E a gente vai levando agora à noite, esperando aí que dê uma amenizada, né? Mas, pessoal, hoje o boletim epidemiológico aponta aí 3 novos casos em Alegrete de Covid-19. 3 novos casos. Pois bem, vocês acompanharam aqui ontem aquela polêmica toda, aquela denúncia de uma servidora da Secretaria Municipal da Saúde pelo atendimento lá na UBS da Rondon. Eu disse que o espaço estava à disposição de quem se sentisse atingido pela denúncia feita por uma servidora e o companheiro dela, o marido dela. O Neide Vaz, boa noite, obrigado para todo mundo que está chegando aí. E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem o máximo possível desde o início do programa, que vem uma bombinha aí, certo? O negócio é o seguinte, hoje eu recebi aqui pelo WhatsApp pelo menos 2 depoimentos de pessoas que trabalham lá no postinho. Por que eu não vou reproduzir aqui a gravação que me mandaram? Boa noite, Carmen Pagnocin, boa noite, Paulo, tudo bem? Vi minha amiga Sabri, bom final de semana para vocês, obrigado, amigos. Então é o seguinte, como as funcionárias daquele posto que me mandaram as gravações pediram para não terem seus nomes divulgados e disseram que estavam colaborando com o programa para dar o outro lado, e elas disseram também que tem uma orientação da chefia para não falar sobre esse assunto, que não era para tocar nesse assunto de forma pública, nem mesmo nas redes sociais. Mas essas servidoras também me disseram o seguinte, o que elas disseram? Olha, tem muito chororô nessa história toda. Inclusive, elas dizem que o seu Fernando, que ontem deu entrevista aqui, chegou muito exaltado lá no posto, desafiou o servidor, foi provocativo, disse que ia bater no servidor e que ia pular o balcão e teria sido muito rude, brusco e contra o servidor que estava na secretaria lá do postinho. Ponto. O que eu também soube é que e que é público, que hoje a UBS da Rondon, atualmente a UBS da Rondon, ela acumula, você lembra que desativaram o postinho, uma UBS que tinha ali próximo ao PAN, bem próximo ao PAN, né? Bem próximo ao PAN, muito bem, que ficava ali, eu não me lembro o nome daquela rua, próxima à Praça Nova, ali na descida, na mesma rua que dá no Porto dos Aguateiros, próximo à Associação dos Arrozeiros. Eu não me lembro mesmo o nome daquela rua, mas tinha um postinho ali que foi desativado e a clientela, muito daquela clientela ali, foi levada para o postinho ali perto do Porto dos Aguateiros. Porém,
A demanda que era do Porto dos Aguateiros, parte foi dividida com o da Rondon, que hoje atende 17 bairros. Muito bem. Sidney Carvalho, boa noite. Fernanda do Rio, obrigado pela audiência. Graça Mitidieri também, obrigado. Então, acumulou um número de bairros atingidos e tem só 2 médicos para atender toda a demanda de 17 bairros. Aí uma das servidoras lá me disse assim: Paulo, é impossível atender todo mundo sem marcação. Sem marcação é impossível, não tem mágica. Então, às quintas-feiras, pela parte da manhã, são feitos os agendamentos que vão sendo desdobrados. Por outro lado, elas também me disseram o seguinte: olha só, até mesmo médicos do IP estão levando até 60 dias para marcar uma consulta para os próprios servidores da prefeitura. Eles assim, não tem atendimento imediato como eles queriam. Estou contando tudo que me falaram, certo? Depois eu vou dar minha opinião sobre tudo isso. Não tem como atender como eles queriam. É o que reduz ou resume as 2 servidoras que me mandaram um áudio de lá. Pediram para não terem os áudios publicizados e eles acham que isso aí é uma questão da diretora lá, ou da chefia, que se pronuncie sobre esse fato, ou o servidor que teve seu nome revelado aqui ontem. Muito bem. Mas há um reconhecimento também que falta gente, falta estrutura, né, e que o pessoal vai quebrando galho. Uma das servidoras, que é um pouquinho mais militante, assim, não, mas as pessoas têm que entender, quem vem aqui, como é que é o sistema da saúde. Que nós não temos tudo que eles pensam, que eles vão chegar aqui e vão ser atendidos, não tem como. Eles vão ter que ser agendados e tal, para poder ter um atendimento. Que é assim que funciona a rotina lá do postinho da Rondon. Bem, a princípio, a grosso modo, é isso. E que a senhora tinha sido muito educada, mas o Fernando não. Foi o que disseram, que ele estava de forma ameaçadora e tal. E que o pessoal não entende também que os servidores estão muito estressados com todo esse período da pandemia. E por conta disto, eles também estão trabalhando no limite. E eles pedem a compreensão do público. Certo? Bom, o que eu vejo de tudo isso? Continuo. E é importante. Você lembrem ontem, na entrevista, que tanto o senhor Fernando como a companheira dele, dona Zoé, parece que era, disse que, disseram assim, olha, mas por que nos mandaram fazer o exame se o exame o SUS não cobre? Inclusive uma servidora hoje disse assim, mas nós não temos culpa se o SUS paga ou não. Ontem eu havia falado sobre isso. A médica não vai deixar sobrar para ela, dizer assim, tá, por que não fez o tratamento correto? Eu disse, eu enviei correto, agora se o SUS paga ou não, todo mundo vai lavando as mãos. Olha só, tudo é verdade, mas como todos os lados tem vários lados. Você pensa o seguinte, entra numa loja, lá buscar um serviço, comprar uma relação ali de cliente com esta prestação de serviço. Aí chega lá, a moça vai lhe atender e diz assim, eu estou com dor de dente. Sim, mas eu quero levar, não interessa, tu quer levar ou não, estou com uma dor de dente.
Então procura outra pessoa. Tá, mas eu quero comprar contigo. Não, mas eu tô com dor de dente. Ou vai num açougue, em algum mercado, e o mercado vá que não seja muito... Hoje não existe mais isso em Alegrete, né? De vender carne vencida e tal, isso saiu da moda. Mas não vamos falar em carne, vamos falar no mercado. Comprar um iogurte lá, o cara olha, e esse iogurte aqui? Ah, esse iogurte tá muito bom. Tá muito bom, mas eu tô vendo que a data de validade dele tá vencida. Ah, bom, daí o problema é seu se tá vencido. Tô lhe vendendo iogurte, não tô dizendo se tá bom ou não. Mas fazendo dois exemplos assim, bem radicais pra gente poder comparar. Fátima Marquesan, boa noite. Alguns exames de imagem, mesmo particular, estão com agendamento só para o final de novembro. Que dirá ao SUS? Algumas especialidades médicas também mais de 15 dias e pagando. Não tem agência. Estão faltando médicos na cidade. Comentário da Fátima, boa noite também a Sabrina. Então eu peguei esse exemplo, certo? O que eu ouvi das falas é mais ou menos isso. Vou lá procurar um serviço e quem está prestando serviço pede que eu resolva quase as carências do setor. Ou, se não resolver, que entenda os problemas do setor onde foram buscar o tratamento e o seu problema. Mas se a pessoa é um pouco mais exasperada, o estresse é certo. O estresse é certo nessas situações, é certo, é 1 mais 1 é 2. Porque em todos os casos que eu citei, o cliente sempre tem razão. Sempre. E eu ouvi também que dizem assim, porque é assim mesmo. Bom, como é que eu vou bater numa tecla aqui? Pessoal, a primeira coisa, prioridade para qualquer tipo de trabalho, é se colocar no chinelo do teu cliente para saber as dores dele. Não é o contrário. Eu sei que tem pessoas estúpidas que chegam lá e que teve médico que atendeu 28 pessoas num dia só e tal, e que foi muito, né? Enfim. Mas se o sistema é todo assim, está acontecendo tanto no particular quanto no público, e quando dá o estresse, o público tem uma dificuldade muito grande de entender a dor do funcionário. E o funcionário conseguir da saúde também criar um bom ambiente, aí é confusão na certa. Uma das funcionárias lá que me disse, assim, olha, nós precisávamos mesmo, na verdade, era um acompanhamento psicológico, porque nós estamos aqui numa pressão violenta, desumana. Bom, mas daí vem o outro ponto, né? Hoje nem a rede de saúde mental mal dá conta de tamanha demanda da clientela que está explodindo. Agora vocês imaginem atender ainda mais todos os servidores que estão explodindo também na rede pública. Vejam, isso é uma consequência direta, mas direta, não é que antes não tivesse, mas sobrecarregou com a pandemia. Tem os dois lados totalmente inflamáveis. Então assim,
o senhor Fernando lá se sentiu completamente colocado numa função de bobo, porque ele começou a andar de um lado para o outro, sem saber qual saída, explodiu lá no postinho. Pelo que estão dizendo as servidoras. Mas elas também estão se controlando para não prestarem um serviço de forma bélica. Então imaginem a situação em que estamos vivenciando, em que os dois lados estão se colocando em choque. Anderson Mota, boa noite. Situação complicada em relação à saúde, sempre a pressa, falta um pouco de empatia de ambas as partes. É o que está aparecendo, porque se o cara chegou explodindo lá e ele já vinha, se sentiu um bobo, porque se tu recebe uma receita e chega lá e diz, não, mas isso aqui não existe. Como é que tu retorna lá no serviço? Aí tem uma servidora assim, bom, se o SUS não tem convênio, não é o nosso problema. Mas como que não é o problema? É o problema, sim, é um problema, é o conjunto da obra. O sistema tem que ser muito bem discutido. Isso aí é pauta, isso sim é pauta para a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Chamar todos os setores para uma grande audiência pública. Uma grande audiência pública. Isto é quase uma calamidade que nós estamos vivendo aqui. Pelo que eu recebi da informação de ontem para hoje, a partir de uma denúncia. De uma denúncia. Os servidores se sentem desamparados. O sistema não funciona. O cliente vai lá e não sabe, ele que tem que resolver o problema do SUS. Ele que tem que entender o problema do SUS. Aí uma das servidoras me disse assim, olha Paulo, nós temos o IP. Para não sobrecarregar mais a rede pública, nós estamos procurando particular com o IP. E não está nada bem, porque tem um monte de médico se descredenciando e exames, por exemplo, de rotina, como de mamografia, marcou em agosto para fazer em dezembro. Então, nós estamos vivendo aqui dias muito, muito complicados. O que acontece? O pessoal que já sabe disso, às vezes deixa agudizar, né, a sua situação, procura a UPA. Porque lá no postinho tem baixa resolutividade. Lá nos postinhos tem baixa resolutividade. Uma pessoa fica, às vezes, se não é tão grave, ou vai se automedicar, ou se é mais grave, vai para a UPA e sobrecarrega e daí manda de volta. Aí a servidora me disse assim, né? Fizer da UPA, manda de volta. Nem sabe a situação do postinho. Bom, mas o postinho é uma promessa de que a saúde estaria quase 100% coberta, isso desde a inauguração aí. Estaria quase coberta. Os médicos se foram embora. Está faltando médico na rede. Eu vi até o governo municipal aí abrindo vagas para contratações emergenciais. Não sei se vai conseguir. Antônio Freitas, boa noite, Paulo. Meu filho trabalha na Santa Casa. Foi fazer um exame em um senhor obeso e pediu a esposa dele para ajudá-lo. Ela respondeu, eu não. Tu não vai lá em casa me ajudar a lidar com ele? Então, né? Se nós temos uma carga que chega desta forma, a resposta vai ficando cada vez menos humana. Cada vez menos humana. E aí os conflitos aparecem. Porque daí começa a explodir tudo. Ou explode no hospital,
Ou explode dentro das escolas, ou explode dentro da delegacia. É uma coisa impressionante. Vai apertando e a população tensa começa a ter esse tipo de comportamento. E convenhamos, né? Convenhamos. Sabe aqueles lados, aquelas situações de conflito que os dois lados praticamente têm razão, é difícil. É muito difícil. Não é pouco difícil, é muito difícil. Mas a gente também, nestes momentos de conflito, a gente vai conhecendo um pouquinho mais, porque daí aperta o carnegão e salta da rotina que este pessoal está vivendo. Recém, por exemplo, o pessoal que trabalha na ponta do sistema, como os agentes de saúde, recém estão retornando aos poucos a uma rotina. E o trabalho deles é fundamental, porque eles antecipam e acompanham as demandas dos postinhos. Uma servidora lá me disse o seguinte: olha, Paulo, não tem como prestar o serviço que eles vieram buscar aqui, não tem como. Mesmo que a médica tenha dito, assim que tiver com o exame, retorne. Ela vai dizer isso. Só que a rotina, como é que é organizado para que a demanda seja mais ou menos adequada, eles descobriram, cada um, porque é aquela velha história, né? Quando não tem uma regra geral, muito bem testada, cada lugar, cada pessoa tende a criar a sua regra. Tende a criar a sua regra. Esta é outra dificuldade nesse tipo de situação. E é o que a gente está vendo. Eu tenho um exemplo meu, que eu passei no litoral, tive uma crise de gota, no hospital, procurei o hospital, cheguei lá no hospital, era tudo junto, SUS e particular, e eu era particular, mas era tudo junto. Na recepção deste hospital lá, tinha 3 servidoras, chegava ali em 15 minutos já fazia a leitura do ambiente. Uma se sentia chefe das outras que não queriam ser subjugadas a ela. Então a melhor mesa era dela, ela tinha suas folhagens, não sei o que, ela atendia quem queria, era estúpida com outros, né? Então acabei tomando uma injeção no meio do corredor com outras pessoas lá, e a injeção no bumbum, no meio de um monte de gente. Tamanha era a confusão e a baderna daquele hospital. Por quê? Porque falta de regra, falta de gestão. Aí quando volta para Alegrete, a gente vê na questão do hospital aqui, cara, ele está num padrão muito bom de rotina, mas é muito bom, muito acima da média. E é aquela velha história, né? Ninguém procura um hospital para notícia boa, a não ser para parto, quando nasce um bebê, ou às vezes para uma cirurgia estética, caso não seja de acidente, só para tirar alguma coisinha aqui e outra ali. O resto tudo é punk. Tudo é punk, as pessoas estão... né? Então, quando o acolhimento é bom, diminui a margem de reclamação. Isso também é verdade. Cleusa Dias Schmidt, boa noite, professora. Boa noite aí para o Danilo também. Então a gente tem que pegar essas situações para aprendizado e pedir para os dois lados, pelo amor de Deus, se acalmem. Se acalmem. Agora estão aí, né? Não quero me meter na pau. Amanhã tem a prefeitura, começa amanhã. Vejam como são. Aulas presenciais para carroceiros. A partir da manhã. A prefeitura tem seus especialistas lá.